Na história do futebol mundial, existem feitos que vão além dos campos, dos gols, dos títulos. Existem momentos em que o esporte toca a alma da humanidade. E o que aconteceu em 1969 na Nigéria é uma dessas histórias que mais parecem lenda, mas que tem raízes reais, emocionantes e quase inacreditáveis. Imagine um país mergulhado em uma guerra civil brutal, com cidades em chamas, famílias separadas, soldados armados e corações partidos. E, de repente, por algumas horas, tudo para. O motivo? Um jogo de futebol, mas não um jogo qualquer. Era o Santos de Pelé. Era o rei do futebol entrando em campo. E o mundo, mesmo em guerra, teve que se curvar diante da magia de um homem que não só encantava com os pés, mas também com a paz que sua presença carregava. Era janeiro de 1969. A Nigéria enfrentava uma das fases mais violentas de sua história, a chamada Guerra de Biafra, um conflito que já tinha ceifado milhares de vidas. Mas, naquele cenário de caos, o Santos Futebol Clube desembarca no país para uma excursão internacional. Eles não sabiam, mas estavam prestes a viver um dos capítulos mais épicos da história do futebol. Quando as autoridades locais souberam que Pelé estava entre os jogadores que iriam entrar em campo, algo inédito começou a acontecer. Um cessar-fogo informal foi declarado por ambas as partes do conflito. Soldados abaixaram as armas. Líderes militares suspenderam os ataques. O motivo? Todos queriam ver o rei em ação. E ali, em meio à fumaça da guerra, surgia um campo de futebol improvisado que se transformaria em território neutro, sagrado, onde a única batalha seria entre a bola e o talento. As ruas se encheram de gente como se a guerra tivesse evaporado por um milagre. Homens, mulheres, crianças, todos querendo ver com os próprios olhos aquele homem que, mesmo sendo apenas um jogador, carregava a esperança de um povo inteiro. Pelé entrou em campo e o estádio explodiu em aplausos. O Santos jogou, encantou, goleou. Mas naquele dia, o placar era o que menos importava. Pela primeira vez em meses, a Nigéria respirava alívio. Não havia tiros, não havia medo, havia futebol, havia Pelé e havia um povo unido pela emoção. A guerra não acabou naquele dia, mas naquele pequeno intervalo, Pelé deu ao povo algo que nenhum político ou líder militar conseguiu: paz, ainda que por 48 horas. Essa história passou a ser contada em todo o planeta como uma das maiores provas do poder do esporte. O menino que saiu de Três Corações não só se tornou o maior jogador de todos os tempos, ele se tornou um símbolo de união, de respeito, de algo que vai além da lógica. Em um mundo dividido por ideologias, religiões e fronteiras, Pelé mostrou que um drible pode ser mais poderoso que uma arma, que um gol pode silenciar canhões e que, às vezes, para interromper uma guerra, tudo o que se precisa é ver um gênio com a bola nos pés. Esse foi o dia em que Pelé fez o impossível, o dia em que Pelé parou uma guerra e o mundo inteiro assistiu. E você já viu algum jogador parar alguma guerra antes?